Olá, tudo bem? É um prazer ter você comigo aqui neste canal. Nós ficamos um tempo sem colocar nenhuma mensagem no canal, mas o canal está aí. Pessoas estão se inscrevendo, pessoas estão curtindo, pessoas estão comentando. Muitas mensagens, muitos estudos que já temos colocado aqui durante esse período. Eu estive um tempo no Paraguai, fiquei no Paraguai, trabalhando numa igreja bautista lá em Pedro Juan Caballero. Não pude muito me dedicar aos YouTube, né, aos canais, aos vídeos do canal, mas agora estando aqui de novo, de volta ao Brasil e também com equipamento mais adequado, estou podendo voltar e a gente vai retomar as nossas mensagens, os nossos estudos aqui nesse canal. Então você é convidado a ficar com a gente, acompanhar, ouça todas as pregações, faça uma devocional, pelo menos diária. Tem textos, tem mensagens e vídeos que não passam de meia hora. Talvez os mais compridos sejam de meia hora. Então, uma devocional de aprendizagem em 54 mensagens que nós temos colocado aqui, você vai aprender bastante sobre o Evangelho. E eu quero rapidamente, já entrando no assunto, porque é importante, eu estava pensando esses dias sobre os 3 irmãos siameses do cristão: a oração, a fé e as promessas de Deus. A gente quer muito alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Eu abro às vezes o YouTube, eu abro às vezes o Instagram, o Facebook, e a gente vê como as pessoas sempre jogam a sua fé no futuro. A fé não é algo presente para a maioria das pessoas, é algo do futuro. Aí se confunde fé com esperança, né? Porque o futuro fala de esperança. A fé fala do presente. Jesus disse, e Deus disse no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. Então a fé é algo que você vive no presente. As promessas de Deus é algo que você vive no presente. Futuro é esperança, nunca é fé. Mas existem muitas contradições e muitos ensinamentos errados na cabeça dos cristãos. Muitos por falta de informação, outros porque estão sendo mal orientados. Infelizmente, nós vivemos numa época onde a gente não se aprofunda em nada. Você veja que eu não posso gravar um vídeo aqui no canal mais de meia hora que as pessoas não se interessam. Geralmente, eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube, as pessoas elas ficam no máximo 8 minutos assistindo qualquer vídeo que seja, a não ser que seja algo muito interessante e algo que seja assim, particularmente para ela. Então ela fica até o final, mas geralmente as pessoas que assistem os canais no YouTube não passam de 8 minutos. Olha que tristeza. Então quer dizer que a gente tem que gravar uma mensagem com profundidade em 8 minutos? Então, mas isso daí é uma questão, essa é uma doença do século. Essa pressa, tudo é instantâneo, tudo é rápido, tudo tem que ser imediato. A gente compra hoje, quer receber amanhã em casa, né? A gente usa café instantâneo, a gente esquenta as coisas no micro-ondas, a gente quer ir em algum lugar, pega o carro e se desloca rapidamente. Nós vivemos na época da pressa, na época da ansiedade de que as coisas aconteçam. E a gente coloca esse espírito de ansiedade, de pressa, também na nossa vida espiritual. A gente quer que Deus responda às nossas orações com pressa, a gente quer que Deus seja imediato, e Deus parece ser um ser muito lento, né? Muito demorado para responder nossas orações. Então, cria-se aquela ansiedade, e aí a gente lê textos, e lê mensagens, e lê várias bandeirinhas no Instagram, no YouTube, no Facebook, das promessas de Deus. Amanhã será melhor, daqui a um tempo as bênçãos de Deus vão te alcançar, tenha fé. Então é uma coisa assim muito fora do espírito do Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho tem como fé, e diz lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. Uma pessoa de fé, ela não vive ansiosa. Uma pessoa de fé,
ela não joga a vida dela sempre no dia de amanhã. O futuro dela não atrapalha o seu presente. Ela não confunde fé com esperança. O justo viverá da fé. Esperança é algo que aponta para o futuro. A esperança me faz esperar, né? Derivada a palavra. Mas a fé não. A fé já é a certeza absoluta. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, uma pessoa de fé não é uma pessoa ansiosa. Uma pessoa de fé não é uma pessoa imediatista. Uma pessoa de fé não é uma pessoa que quer que Deus responda logo e fica desanimada, ou então fica entristecida, ou fica enfraquecida, ou fica abalada, ou lá no seu fundo fica meio que amargurada porque Deus não responde às suas orações. Então, fé não tem nada a ver com o amanhã, com essas mensagens que amanhã será melhor, as promessas de Deus estão vindo ao seu encontro, tenha fé porque as coisas vão acontecer. Isso não é fé, isso é esperança. A fé, uma pessoa de fé, ela tem paz. A característica de uma pessoa de fé é paz. Não é ansiedade, não é desespero, não é desesperança, é paz. É certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a fé, oração e a promessa de Deus, eles são 3 irmãos siameses. Eles andam de mãos dadas. Ou seja, a gente entende que para nós alcançarmos as promessas de Deus, nós temos que ter fé e temos que pedir a Deus. Tá certo, não está errado. Realmente, para alcançar as bênçãos de Deus, eu tenho que esperar com fé. Tenho que esperar com fé. Não com ansiedade, não com amargor no seu coração, amargura no coração. Eu estava lendo um texto aqui do Evangelho de João, e é o capítulo 12 do Evangelho de João, e me chamou a atenção as palavras de Jesus, e de uma certa forma me trouxe assim, um grande conforto espiritual. E eu não encontro descanso e conforto espiritual a não ser nas palavras de Jesus Cristo, o meu mestre. Então aqui em João capítulo 12, no verso 24, capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse é o texto inicial que eu estava lendo. Eu estava lendo quando alguns gregos, pessoas vieram da Grécia, ou gregos que estavam ali na cidade de Jerusalém, vieram para conversar com Jesus. Os gregos que são conhecidos pela filosofia, pela sabedoria, pelo Aristóteles, pelo Platão, pelos grandes pensadores, ainda mais nos dias de Jesus, onde o Império Grego ainda tinha uma influência muito grande na cultura. Tem nos dias de hoje, imagino nos dias de Jesus, como que era a influência do Império Grego, né? da filosofia, da cultura, da sabedoria, do conhecimento grega, né? que influenciou nos dias de Jesus. E alguns gregos vieram para conversar com Jesus, vieram para falar com Jesus e ouvir a sabedoria de Jesus. E Jesus ficou admirado com aquilo, porque de fato, e não somente Jesus, mas a multidão que estava ali ficou admirado. Alguns discípulos chegaram em Jesus e falaram: mestre, tem alguns gregos que querem conversar com o Senhor. O que seria assim seria uma honra, né, para Jesus. Gregos querendo conversar com um simples carpinteiro, filho de carpinteiro, um homem, né, com 30 e poucos anos, 32 anos ali, querendo ouvir a sabedoria dele. Então era assim uma coisa honrosa aos olhos da multidão e aos olhos dos discípulos. Os gregos querendo conversar com o nosso mestre, com o nosso guia, com o nosso guru. Aí Jesus disse essa palavra aqui: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí ele continua
no verso anterior, no verso 23, ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, esse reconhecimento dos gregos em relação à minha pessoa só indica que a minha hora está chegando. E qual era a hora dele que estava chegando? Era a hora da crucificação. Quando os gregos vieram conversar com ele, por causa da sua fama, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, Jesus percebeu que aquele momento era o momento que já estava antecedendo a sua morte. E ele fala, ele sai com esta palavra: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ser reconhecido pelos gregos, mas ser glorificado em sua morte. Porque ao morrer na cruz, na mente de Jesus, a crucificação, que era assim uma cena horripilante, horrorosa nos seus dias, porque muitos eram crucificados, o Império Romano usava a crucificação assim para penalizar os que eram os rebeldes, os revoltosos, os que causavam incitação na multidão. Então, todo dia havia crucificação, e Jesus sabia que o final dele era ser crucificado, iria ser crucificado. E ele sabia que a chegada dos gregos para reconhecê-lo como mestre e senhor indicava que a sua hora estava chegando. E ele diz aqui: a hora está chegando do Filho do Homem glorificar e ser glorificado. Serei glorificado ao morrer na cruz, e a minha morte na cruz vai glorificar o meu Pai. O que não fazia nenhum sentido, e não faria sentido nenhum hoje, e não faz nenhum sentido na maioria da mente dos cristãos. Como que o sofrimento pode glorificar a Deus? Como que a morte pode glorificar a Deus? Como que a dor da crucificação pode glorificar a Deus? O cristianismo de hoje falha porque não carrega consigo o espírito do Evangelho. É claro que eu estou generalizando. Nem todos os cristãos são assim, mas a grande maioria entendem servir a Deus, ou então ter fé em Deus, como um benefício e um meio de alcançar os seus objetivos. É importante ter Deus como aliado. Então, já que eu preciso de um aliado para fazer com que eu alcance os meus objetivos na vida, então é melhor ter Deus do meu lado, porque se Deus estiver do meu lado, eu vou alcançar todas as promessas e todos os objetivos, e eu vou concretizar todos os sonhos que eu tenho. Para Jesus não era isso. Glorificar a Deus indicava a cruz, indicava o sofrimento, indicava o caminho do Gólgota. E ele chamava isso de glorificar. Chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E veja como é isso mesmo, porque aqui no verso 24 ele fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então ele estava falando da crucificação, da sua morte, e que a sua morte seria um meio de ser glorificado, ser ouvido e atrair homens e mulheres para si. A sua morte na cruz faria isso. As promessas de todos os profetas, os sonhos e desejos e profecias do Antigo Testamento se concretizariam na cruz, se cumpririam na sua vida, na sua morte na cruz. Então, a cruz e a sua morte eram um meio de Deus ser glorificado e Ele mesmo ser glorificado. Aqui no verso 25 ele fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Olha que interessante isso. Que coisa estranha, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se isso aqui não estivesse saindo da boca de Jesus, nós estaríamos dizendo que esse cara é um louco falando isso. Numa época de mensagens de alta confiança, de autoestima,
em livros e palestras e pregações que fala que você deve amar a si mesmo e você deve pensar primeiro em você, depois pensar no próximo e depois pensar em Deus. Isso aqui não faz sentido nenhum. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Aí ele fala uma coisa que me chamou a atenção, porque esse texto aqui, ele não é muito conhecido hoje, mas ele era muito lido nas décadas de 80, 90, porque os cristãos antigamente, eles eram bem diferentes dos dias de hoje. Hoje são, como diz o pessoal, né, os cristãos Nutella. Nós somos da geração dos cristãos raiz, né? Não ligamos para o sofrimento e nem para a tribulação. Estava comentando esses dias com uma pessoa de um aplicativo que canta, faz músicas e canta e tal. Estava comentando para essa pessoa que às vezes a gente entra naquelas salas onde as pessoas estão cantando e tem muitos crentes evangélicos cantando ali. E eu chamo algumas músicas assim de sofrência de Deus. Sofrência de Deus. Não existe a música sofrência? Parece que tinha uma cantora sertaneja que era a rainha da sofrência. Mas você sabe que existe também a sofrência de Deus? Aquele cristão que vive falando que a luta está muito forte, a carga está muito pesada, e a cruz está muito difícil, e o mundo está tentando ele, e ele não sabe como se vai conseguir isso. Isso daí eu chamo de sofrência de Deus. Não tem nada a ver com o evangelho. Porque servir a Jesus é um privilégio. Servir a Deus não é um peso. A cruz não é pesada. A cruz, ela é suportável. Ela é carregável. Jesus disse que quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem tomava a cruz nos dias de Jesus era para ser morto. Não tinha razão para carregar uma cruz, a não ser para ir ser crucificado. Mas hoje a gente vê os cristãos assim tão, como diz, Nutella, com essa sofrência de Deus que é muita tentação, é muita luta, é muita provação. Meu Deus, me coloca na música, eu não sei se vou aguentar, preciso de ti, eu não sei o que vou fazer. Só falta Jesus falar assim, olha, então não me segue, então não me sirva. Então eu não tô falando para você me seguir com toda essa doença psicológica, psicossomática que você está carregando. Todos esses traumas. Quem quer vir após mim, siga-me. Aí, olha o que ele diz aqui, se alguém quiser me servir, se alguém quiser servir a ele, não é ele nos servir, não é ele realizando os meus desejos e as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, não é eu sendo o Senhor e ele me servindo. É o contrário, ele fala, se alguém quiser me servir, é eu servindo a ele, eu sou o servo. É eu que estou submisso, eu que estou ali de prontidão esperando que ele me mande fazer alguma coisa para ele. Não é o contrário. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha que diferença, olha que coisa linda. Uma pessoa que quer servi-lo, não ser servido por ele, mas servi-lo. Ele vai estar junto com essa pessoa. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Tem nada a ver com a glória do mundo. Não tem nada a ver com reconhecimento, em ter nome, ter fama, ter dinheiro, ter multidão aplaudindo, ser honrado pelos homens. Ele está falando aqui de ser honrado por Deus. O Pai vai me honrar se eu servir a Jesus, se eu for servo de Jesus. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai vai honrá-lo. Se não quer ser honrado por Deus, mas talvez a honra que Deus queira te dar não tenha nada a ver com a honra que os homens dão. A glória que Deus queira te dar não tem nada a ver com a glória que os homens te dão. Você terá a promessa de os anjos te servir,
dos anjos te ajudar, do próprio Pai estar do seu lado, contanto que você sirva a Jesus. Não que ele te sirva. Não é Deus que é o meu garçom cósmico. Não é Deus, não é Jesus que é meu empregado em que faz aquilo que o meu coração deseja. É aquilo que ele quer que eu faça, aquilo que está no coração dele, eu faço e obedeço. Quando eu faço e obedeço o que ele quer, não o que eu quero. Quando os sonhos, como diz a música, sonhos de Deus, que na verdade não tem nada a ver com o sonho de Deus, mas são todos projetos humanos. Mas quando eu sonho o sonho de Jesus, de Deus, e quero que o sonho de Deus se cumpra, se concretize no mundo, e para isso eu tenho que servi-lo, tenho que me submeter a ele, tenho que esquecer de mim, como diz aqui, odiar a minha vida. Essa é a questão. A Bíblia não nos chama para um egocentrismo de amor próprio. A Bíblia, pelo contrário, nos chama para uma renúncia, para uma abnegação. Você renuncia ao seu eu por amor a ele. Aí, eu fui no capítulo, estou encerrando já, eu fui no capítulo 17 de João, onde tem a oração dele por nós. E a pergunta que eu fui foi a seguinte: o que ele pediu? O que ele pediu tem a ver com as coisas que eu peço. Ele orou a Deus no momento mais crucial da sua vida, porque ele estava pronto para ser crucificado. Então ele fez a sua oração. E dizem que antes do sujeito morrer, as palavras dele são muito importantes. Alguém que está condenado na câmara de gás, no corredor da morte, aquilo que ele vai falar ou vai dizer é muito importante. Até o último desejo dele, que é ter uma boa refeição, tem que ser atendido. Aqui no capítulo 17 de João, nós temos as últimas orações, as últimas palavras, os últimos desejos de Jesus. E o que ele está querendo de mim? E ele vai de novo nessa direção. Ele diz assim, no capítulo 17, ele diz assim, verso 11, eu não estou mais no mundo, porque ele estava já para ser crucificado, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Sejam um assim como nós. Ou seja, eu vou parar por aqui, já que pessoas gastam menos de 8 minutos em cada vídeo, então eu vou parar por aqui. Mas eu desejo retomar esse assunto no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se inscreva no canal, me acompanhe, compartilhe e curta também e deixe o seu comentário, tá bom? Fica com Deus, eu volto com esse assunto. Tchau.